havia muita expectativa em relação a essa quarta, né? Primeiro com a decisão do Fed, do Banco Central norte-americano, que decidiu aumentar em 0,25, e aqui no Brasil todo mundo já tinha mais ou menos uma ideia de que poderia manter ou subir, mas a tendência não seria abaixar. A maioria dos comentários era de que manteria. Aqui no Brasil, a expectativa era muito clara de que iria manter. Eu acho que seria muito surpreendente se o Banco Central reduzisse a taxa de juros, não é muito compatível com essa diretoria. O que me chamou a atenção na minuta que foi solta aí para a imprensa é a justificativa do Banco Central, de que ele está olhando para a ancoragem das expectativas em 2024, que não é o papel dele, ele tem que olhar a ancoragem das expectativas para o fim do ano. Né? Então ele está tratando como novo horizonte de atingimento da meta 2024, que não é compatível com o regime de metas de inflação. E por que eu estou levantando isso? Porque eles que são os grandes defensores da técnica e do cuidado, eles violam as próprias regras quando eles bem entendem, o que na minha visão sugere uma atuação política por parte do Banco Central, que eles ficam tentando esconder, dizendo que não, que as decisões são técnicas. Onde que eu vejo essa atuação política? Primeiro, na mudança arbitrária do horizonte de convergência da inflação, que eles já demarcam na minuta sendo 2024, quando deveria ser 2023, e segundo, na discussão de desancoragem de expectativa, que é mais ou menos assim, o mercado financeiro não está acreditando, né, que a gente vai conseguir atingir a meta nesse prazo relevante. E aí eles colocam na minuta, Daiane, que se mantiver a taxa de juros constante até esse período relevante, aí que seria pelo menos até o fim do ano ou até o ano que vem, então no final de 2024 a gente teria uma inflação de 3,3%, ou seja, uma inflação próxima dessa meta nova, né, de 3% para o ano que vem, que é uma meta absolutamente irrealista e até grandes gestores, né, da Faria Lima já concordaram com isso. Além disso, eles colocam vários outros elementos, dentre eles mantêm o texto da incerteza em torno do marco fiscal, sendo que o presidente do Banco Central já teve acesso ao marco fiscal. E ele certamente teve autorização do Haddad para compartilhar isso com o Conselho de Política Monetária. Então eu não sei, né, evidentemente, de qual incerteza ele está falando, senão a incerteza que vem da questão de não ser oficial ainda. Mas ele sabe muito bem que o governo vem fazendo, pelo menos na dança ali entre o Haddad e o Banco Central, esse papel de oferecer, né, algum sinal de estabilidade fiscal, algum sinal que garanta ou que justifique ao Banco Central iniciar aquilo que os indicadores já deixam claramente que tem espaço para fazer, que é reduzir a taxa de juros. A própria minuta aponta a queda a desaceleração da inflação, a desaceleração da atividade em vários setores. Então já há absolutamente motivos suficientes para reduzir o juro, e o Banco Central não tomou essa decisão, né, por uma questão, na minha visão, tipicamente ideológica, que está associada ali aos grupos de interesse que ele defende, sob o verniz, sob a desculpa, né, de uma certa tecnicalidade, quando argumentos técnicos já estão disponíveis para justificar uma decisão diferente. Mas o mais problemático é que ele deixa na nota a ideia de que, se for necessário, eles vão subir a taxa de juros. Isso está implícito lá. Eles deixam muito claro que se o balanço de riscos ficar viesado no sentido de a inflação subir, eles não abrem mão de eventualmente subir a taxa Selic. Ou seja, é o que lá na Itália, né, no Banco Central Europeu, em 2013 e 2014, quando estava ali explodindo a crise do euro, o Banco Central, que era na época o Mário Draghi, o banqueiro central, ele falou: vou fazer o que for necessário. Só que no sentido contrário, de injetar liquidez e salvar o euro. E proteger a economia, né, da zona do euro. Aqui a gente está fazendo o contrário. O Banco Central está falando: eu vou fazer o que for necessário, mesmo que com isso eu exploda a economia, eu literalmente leve a uma asfixia generalizada do setor produtivo, como a gente já está vendo, né, alguns indicadores aí apontando. Perfeito, detalhou bastante aqui para a gente, mas você citou essa questão da desaceleração da economia, né? Nós estamos acompanhando as montadoras que pararam suas atividades, estão dando férias coletivas porque não há pedidos para serem atendidos. Há uma situação configurada de diversos setores que pressionam o Banco Central, né, o Comitê de Política Monetária, justamente para baixar esses juros. Setores importantes da economia, Fiesp, enfim, setores do agronegócio, bancos, todos pressionando. Aparentemente, aparecia um certo isolamento do Banco Central nessa decisão. E isso, diante desse resultado, diante dessa decisão, mostra que eles estão querendo peitar todos os setores econômicos, e inclusive o próprio governo, né? A gente não pode esquecer que a Lei Complementar 179, que dá autonomia ao Banco Central, foi feita para isso, para blindar a autoridade monetária de qualquer pressão que viesse, tanto do governo quanto da sociedade civil. Ela só não blinda a autoridade monetária da pressão que vem do mercado financeiro. Essa simetria que deveria ter sido exigida na lei da autonomia do Banco Central, que é blindar o Banco Central, se for blindado o governo, tem que blindar do mercado financeiro. Isso não foi feito. A lei da autonomia do Banco Central, eu convido aos espectadores que estão aqui nos seguindo, que deem uma lida. Quando você imagina uma lei que dá autonomia operacional ao Banco Central, eu esperava dezenas de páginas, listando obrigações, listando contrapartidas em termos de transparência. Se eu não me engano, ela tem 4 páginas. Era uma coisinha assim: olha, você tem autonomia operacional, algumas regrinhas muito simples, e toca adiante. Ou seja, a gente está concedendo autonomia a uma instituição que não é, sem querer diminuir a importância das outras, tá? Como a Anvisa, Ministério Público, que tem a sua autonomia,
mas elas não controlam preços básicos da economia, como o Banco Central controla, que é a taxa de juros, que estabelece a valoração de todos os ativos financeiros e não financeiros de toda a economia. Quando você confere uma autonomia a uma instituição assim, você tem que exigir muitas contrapartidas em termos de transparência, em termos de controle social sobre ela, e essa lei ela não confere. Então o que a gente está vendo aqui é exatamente a consequência de conceder autonomia ao Banco Central. A pressão de grupos empresariais, a pressão do presidente da República eleito, a pressão da sociedade, o anseio da população por uma queda da taxa de juros, não faz nem cócegas no conjunto de informações que o Banco Central está utilizando para decidir sobre esse preço elementar da economia, que é a taxa de juros. E aí, para concluir, Daiane, não sou eu falando. Veio um ex-economista, chefe do Banco Mundial, Joseph Stiglitz, prêmio Nobel de Economia, essa semana, no seminário, né, de estratégias de desenvolvimento econômico para o século XXI, organizado pelo BNDES, e falou: isso é um decreto de pena de morte para a economia brasileira. É asfixiar a atividade real da economia brasileira, e ele não entende como, né, que a economia brasileira consegue sobreviver. Ora, não vai sobreviver dessa maneira. E aí eu sei que tem toda a exigência do marco fiscal, que precisa avançar, mas, novamente, é um governo que está começando, está tentando se estabelecer e já deu várias mostras de que ele é responsável fiscalmente. O ministro Haddad, gostemos ou não, né, da maneira como ele está fazendo, tem gente que acha que ele tinha que peitar mais, que ele tinha que ser menos diplomático, mas, de qualquer maneira, aquilo que está sendo solicitado em termos de rigor fiscal, ele está apresentando. E nem isso está sendo suficiente para que o Banco Central, então, possa justificar a sua ação. O que, eu reforço, na minha visão, impõe a necessidade de a gente cada vez mais salientar o viés político com que o Banco Central vem atuando.